começando mais um CNDR Podcast. Eu sou Graziela Boaria. E eu sou o Jonathan Brandt. E esse é o meu, O seu, o nosso. CNDR Podcast. E hoje, Jonathan, o episódio tá diferenciado. Tá do jeito que as mães gostam. É isso? Exatamente. Hoje é um dia especial, né? É um dia especial, um podcast especial em homenagem a elas, que são a razão de a gente estar aqui nesse mundo. Em homenagem a quem, Jonathan? Em homenagem às mães, a todas as mães. E as convidadas de hoje são especiais, não é? Exatamente, porque não podia ser diferente, né? Não podia ser diferente. Inclusive, essas convidadas, elas, quando a gente anunciou o podcast, os telespectadores já pediram pra gente trazer elas. Falaram assim, Grazi, você tem que gravar um podcast com a sua mãe, com a sua sogra. E quem está aqui hoje? Elas, Isaltina e Ivanilda. É a dupla sertaneja, né? Sejam bem-vindas. Boa noite, mamãe. Boa noite, e mamãe. sogra. Boa noite. Estão muito nervosas? Não, capaz, por quê? Tá nervosa? Tranquilinha? Tranquilo. Gostaram do dia de hoje, porque elas tiveram até um dia diferenciado, né? Exatamente. Eu acho que esse tem que ser o primeiro recado, né? Exato. Nós temos que agradecer ao Instituto Ehring da Kelly, que inclusive esteve aqui semana passada, né? Quem não assistiu o episódio, dá tempo de assistir ainda com ela. E foi a Kelly que forneceu, né, em parceria conosco, em um spa para vocês. E eu já gostaria de saber se vocês gostaram da experiência do spa. Vocês fizeram limpeza de pele, massagem, né? Como é que foi? Quem vai falar primeiro? Não briguem, pode falar uma primeiro, depois a O outra. engraçado é que em off elas são... não param de falar, né? Eu gostei muito. Gostou Queria muito? fazer mais vezes. Todos os dias. Todos Você os indica pro pessoal que nunca fez uma massagem fazer, vale a pena? Vale. Valeu. E você, Ivanilda? Também gostei muito e eu indico para quem quiser fazer. Todo dia não, porque daí é demais, né? Mas uma vez por semana. Não, eu quero tá todo dia bom. se for possível. Nossa! Elas gostaram mesmo da vida de luxo, né? Mas acho que toda mulher merece. Então, pra você, ó, que ainda não comprou o presente Dia das Mães, né? Tá chegando aí É a domingão. oportunidade, hein? Quer dar um presente diferenciado. Quer fugir da... Nada da panela. Vocês gostam de ganhar panela de presente? Não, Gostam de ganhar panela, mãe? nem quero mais panela. Tô enjoada das panelas já. Essa de hoje, Ó, elas estão falando aqui, as mães estão falando, não querem panela. O que pode dar de presente? Então, massagem, Massagem, limpeza de pele, tratamentos Pode fazer faciais. fazer botox, né, Zaltinha? não, botox, eu não quero. Tem alguém aqui que tem gosto de medo de botox. agulhas, né? Vamos, agora a gente vai entrar num detalhe, né? Que elas estavam bem ansiosas para vir participar, porque elas queriam muito contar a história da vida delas, né? Ui, ui, ui. Vai ser difícil a gente tirar a história delas aqui, mas a gente vai introduzindo perguntas e aí vocês vão contando um pouquinho aí de como que foi. Então não tem como a gente começar diferente esse episódio, né, Jonathan? Não tem. Pedindo da história delas. E a gente gostaria, assim, que vocês contassem um pouquinho, resumidamente, da história, de onde que vocês vieram, que eu sou de Quedas, sou nascida em Quedas, você não é, né? Então eu gostaria que vocês contassem da história de vocês, de onde que vocês vieram, filhas, de quem vocês são, né? Porque acho que é importante também a gente falar da nossa árvore genealógica aqui hoje, né? Honrar todos os nossos familiares. Quem vai falar primeiro? Isaltina, que levantou a mão aqui antes e falou que quer começar. Não, senhora. Não, senhorita, não. Conta pra nós, mãe, de quem que você é filha, quantos anos você tem e quantos filhos você tem? Ih, eu já esqueci. Eu tenho... Primeiro, você quer saber Eu primeiro? quero saber... Onde que a senhora nasceu? Qual cidade que a senhora nasceu? E Sem se criou xerife. assim? Município de Faxinal dos Guedes. Faxinal dos Guedes. Como que é o nome dos pais da senhora? Otacílios de Quadros, Laurentina Alves de Quadro. E quantos anos a senhora tem? Eu tenho 68. 68 aninhos. E quantos filhos a senhora tem? Eu tenho um casal. Um casal. Como que é o nome deles? É Graziela Boaria e Alexandra Machado. Muito bem. Agora você. Não é? Eu não tenho muito Essa história resumidamente, né? Podia ter apanhado. Não, já Então. falei demais.
E você, Marilda, de onde que você nasceu? Eu nasci na época que eu nasci era distrito de Porto Parreira, município de Laranjeira do Sul. Hoje não, hoje é município de Porto Parreira. Você é filha de quem? O meu pai se chama Maurílio Brandt da Cruz e minha mãe é Olga Bartoschi da Cruz. E quantos filhos você tem? Eu também tenho um casal. Elas estão disputando quem tem os filhos mais É um bonitos. casal de 2. O meu filho se chama Jonathan Brandt Alves de Lima e Maiara Brandt Alves de Só Lima. deixa eu fazer um asterisco aqui pro pessoal. Pessoal, vocês prestaram atenção como que minha mãe fala meu nome? Ai, nossa, essa é uma história boa pra contar, Essa é uma hein? história boa pra contar. Depois eu vou puxar ela. Então tá. Quantos anos você tem? 53. 53 anos. Não, minto. Eu vou fazer 53. Já tá adiantando, né? A pessoa quando vai passando já vai acelerando a casa, né? Eu já quase por esse tempo, mas daí... 53 anos. Vocês são casadas? Não, elas não são casadas, né? Que pergunta é essa? Não, Nossa, não, é que a gente esqueceu de apresentar os maridos, né? Eu sou casada com o pai do Jonathan, que é o Lorivi Alves de Lima. E a senhorita é casada? sou casada com teu pai. José Valmir aí. Um abraço pro meu pai que deve estar assistindo esse episódio e gostaria de lembrá-los, seu Lorevi também, Dia dos Pais, serão vocês os próximos. Se prepare. Não pego eles. E agora, a gente quer saber então, assim, que a gente trouxe vocês hoje aqui, né? Porque a gente quer ouvir um pouco também de como que foi quando vocês... O Jonathan é o filho mais velho, né? Eu sou a mais nova e a gente queria saber como é que foi quando você descobriu que estava grávida do Jonathan. Foi um filho assim planejado? Não, o meu nunca foi planejado. Nem o Jonathan, nem a Mayara, nem um dos dois. Quando eu descobri que eu estava grávida do Jonathan, eu trabalhava, nós era apenas namorados, e eu trabalhava num hotel. Daí eu terminei minha gestação trabalhando, mas daí logo depois que eu tive ele, aí eu tive que sair do meu trabalho. Daí eu fui morar em Porto Parreira. Aí depois, aí o Lorivi voltou, que o Lorivi trabalhava fora, ele trabalhava na usina lá do Salto Segredo, daí quando ele voltou, aí nós viemos morar na cidade de Laranjeiras. Daí ali nós moramos por 5 anos. Aí quando o Jonathan já tinha 5 anos, aí nós viemos embora para Quedas porque não tinha trabalho para ele lá, aí ele veio trabalhar para cá. Aí até então nós estamos aqui até hoje. Olha só. Como que você fez pra avisar o seu Lorivi que você tava grávida? Ah, isso é legal. Você ligou pra ele? O que você fez? Não, naquela época Avisou ele na não rádio? ligava. Não, naquela época ele não ligava. Ou eu escrevia uma carta, mas daí demorava muito chegar. Aí então cada 15 dias ele vinha pra Laranjeira. Aí então eu esperei quando ele veio, aí eu contei. E como que você descobriu? Você fez um teste de farmácia? Você fez? Não, eu descobri porque eu vi minha barriga crescendo. Ah, tá. Na verdade, quando eu descobri, eu já estava no 3º mês. Nossa, já estava bem avançada a gravidez. Mas começou a sentir alguma coisa assim ou Não, eu não? não senti nada. Aí Só- depois que eu descobri que eu estava grávida, eu sentia vontade de comer caqui. Só. Mais nada. Vontade de comer caqui. É. E você, mãe, como que você planejou a Grazi? Não foi planejada? Como é que foi assim, minha gestação? Não, a Grazi eu não planejei. Eu fui embora de Quedas, fui para o Rio Grande do Sul. Daí lá eu cheguei e fui para trabalhar. Você morava aqui em Quedas do Morava Iguaçu? aqui, daí foi para lá. Daí eu queria trabalhar, né? Porque aqui eu já estava enjoado do meu serviço. Não queria mais cozinha. Eu trabalhava de cozinheiro na PAI, daí não queria mais aquele serviço. Eu vou arrumar outro serviço melhor do que esse. Mas fui para lá, digo, não, agora eu quero puxar dinheiro com o rodo. Aqui eu tô bem agora. Quando eu cheguei lá no lugar, né? Gostei muito. Só que a moradia não era muito boa, mas foi o que eu achei, né? Eu podia pagar também. Não pagava nada, tem, inclusive, a minha irmã lá. A Márcia. A Márcia. Beijo pra tia Márcia, Dona que tá Tomásia. assistindo aqui. Daí eu comecei a trabalhar mais em casa, fazer umas fivelinhas dessas de pôr em calçado, das fábricas lá que traziam para mim na casa. Uhum. Daí quando foi um belo dia, eu fui lá pegar aquelas fivelinhas que o homem trazia na casa, daí eu pegava lá em cima, onde que era a casa da Márcia. Eu morava embaixo no porão e em cima era a casa dela. Eu fui lá pegar. Na hora que eu fui pegar, eu desmaiei. Nossa, você desmaiou? Daí eu disse, meu Deus, o que me deu? Me deu uma tontura, desmaiei, caí, a mala já me pegou e começou a me trouxe uma água pra me tomar.
Daí ela disse, meu Deus, o que tá acontecendo com você? Daí o homem deixou as fivelas, entregou, pior que se assustou, o homem saiu e deixou aquelas fivelas que era pra mim fazer. Daí ela disse, mas você tá grávida, né? Eu disse, eu acho que tô. Ela disse, meu Deus, Não, você tá... Eu acho que você tá louca agora. Eu disse, por quê? Meu Deus, se você nem serviço arrumou, tá aí com esse servicinho ruim aí, que não dá nada, você não ganha nada. Porque a Márcia sempre foi de querer bastante dinheiro. Eu digo, mas o que eu vou fazer agora? Deus não devia de engravidar agora. Meu Jesus. Digo, mas não tem hora para engravidar. Para mim tá bom, sim. Mas estou contente. Agora não vou mais trabalhar, falei. Eu queria trabalhar, mas agora não trabalho mais. E daí, como que você fez pra contar pro pai? Você lembra? Pai, não lembro. Eu acho que contei no mesmo dia. No mesmo dia. Mas você foi fazer algum exame também? Não Não. fiz nada de exame. Não fiz. Só ficou ali passando mal, né? Não. Não, mas eu já sabia que eu tava, né? Porque eu já sabia, da primeira que eu engravidei, eu já sabia tudo o que dava, né? De que eu tô grávida. E tava mesmo. Daí depois de 3 meses que eu fui, eu acho que fazer um tratamento lá pra ver. Pré-natal. Pra Natal, é. E daí foi o que eu fiz, né? E você teve eu lá? Não, né? Tive aqui em Quedas. Aqui, né? Aqui nesse hospital. Não sei se não foi aqui o quarto que eu fiquei, até tava olhando hoje. Essa é um parênteses que a gente vai fazer agora aqui para contar para vocês. Porque o nosso estúdio do CNDR Podcast, ele é anexo à Unopar, que é um Antigo hospital. um antigo hospital e que inclusive eu nasci aqui. Então era para ser aqui o negócio mesmo, né, Jonaton? Né? Ok, daí nasceu a Grazi, nasceu o Jonaton e eu quero pedir também dos outros filhos, né? Vamos falar deles também? Vamos deixar eles ignorados? Vamos falar deles. Vamos falar Na deles? verdade, a minha irmã, né, no caso a segunda filha da minha mãe, ela pediu pra mim fazer uma pergunta, hein? Vou fazer inclusive. Ela mandou perguntar qual que é o filho preferido. Das meninas, é a Nayara. Agora, dos meninos, aí é o Jonathan. E você, mãe? A gente também quer saber lá de casa quem é seu filho preferido. Se sou eu ou é o Alex. Beijo, Alex. Das meninas, é você, né? Tu vê que ela tá ligada. Por isso que ela espera eu dar a resposta pra depois ela dar. Mas eu ia dizer isso aí também. Eu ia dizer que eu quero mais bem. Eu ia ofender o outro, né? Ó, tá bom. E quem que é o mais bonito? Os dois são bonitos. Ai, Ah, não, mas tem um mais bonito sempre. Não, os dois. Os dois são bonitos, os dois são inteligentes, os dois são metidos. Vamos começar a entregar os podres agora. então, da onde que vem, né, esse talento, mãe, de falar assim, de gostar de falar, de ser exibida? É eu. Eu sabia que ela ia falar. Meu pai fala muito pouco. Eu queria aproveitar para perguntar sobre as nossas árvores genealógicas. Opa. Queria que a mãe lembrasse. Se você lembra o nome dos teus avós? Sim. Então Os meus diga avós para nós. paterno era Idalino da Cruz. E a minha avó materna era Idalina Brandt da Cruz. Nossa, deu certinho. Idalina. E o I tá presente, né? O I tá A presente. minha não sei. Daí a minha avó materna era a avó Catarina Provozniak. E o meu avô era João Bartossi. E você, mãe, Não lembra me dos... lembro. Só do avô, do pai, era Paulo. Paulinho, não sei do que. E a mãe, a avó, como é que era, meu Deus? A Bisa. Não sei da Bisa. Isa. A do pai era Maria. Maria. Paulo e Maria. Uhum. Os da mãe... Da mãe. Acho que ela não gostava muito. Não me lembro agora. Faz muitos anos, eu era criança aquele tempo. Eu era bem pequeno. Não me lembro mais. É que normalmente é. A gente tem vô quando é mais Bem novo, né? novinho, né? Não falamos quase nos bis. Se eu falasse lá na mãe, né? Eu sabia. E qual que era... Você lembra de se eles eram do Brasil, se eles tinham uma nacionalidade diferente? Não, eu acho que meus avós eram brasileiros. Meu avô paterno era alemão, era descendente de alemão, né? Mas morava no Brasil. E a minha avó era descendente de indígena. Minha avó paterna. Caiu o sangue de índio. Uhum. E você, da onde que vinha o sangue de índio que você tava comentando hoje de tarde? Da minha mãe, Do lado da avó. do lado da avó, do lado do pai, é de origem alemão. Todo mundo tem um sanguinho indígena aí, né, Jonathan? Se Exatamente. procurar bem, acha, né? O Jonathan sempre falava, né, que a tua irmã tinha sido pegada ali na aldeia, né? Ela não gosta que fale isso. Nayara.
Como diz a Cristina, nossa prima aqui, detalhes, tá? Detalhes. E vamos então começar a perguntar da nossa infância, né? Como que era o Jonathan criança, Evanilda? Era uma criança assim, travessa? Comportada. Ah, Jonathan, fecha a boquinha, deixa a mãe falar. O Jonathan, quando ele era bem pequeno, que daí eu comecei a trabalhar quando eu vim embora pra cidade, ele já tinha 2 anos. Aí eu comecei a trabalhar e ele começou a ir pra creche, mas era no colégio das irmãs, que tinha creche na Laranjeira. Era particular. Porque não tinha creche de prefeitura. Daí eu levava ele lá. Daí ele era muito comportadinho por ele estudar num colégio de freira. Então ele era comportadinho. E quando ele estava em casa, ele sempre queria ser igual ao pai. O pai era eletricista e ele subia nas árvores e dizia que ele também estava fazendo instalação elétrica igual o pai fazia. Meu Deus do céu. Então foi desde pequenininha essa vontade de ser engenheiro eletricista? Era. E Zaltina, e a Graziela, como é que era quando era criança? Era muito travessa, era comportada, era Não, a Grazi era burrenta? bem querida. Eu coloquei ela na creche, ela tinha 7 meses. As professoras adoravam ela. Porque ela era muito quietinha. Disse que era um anjo do boazinha. Assim elas falavam, né? E eu É trabalhava. verdade? Eu trabalhava bastante. Daí eu levava ela pra creche. Deixava ela lá. E daí à tarde eu ia buscar. Eu levava de manhã já. Ficava o dia inteiro na creche. Pra mim trabalhar, né? Não me deu trabalho assim a Grazi. Era bem quietinha mesmo. Daí ela queria, depois ela foi ficando mais grandinha, ela queria dar aula. Ela pegava os livrinhos, lápis, e vinha uma amiguinha dela e ela pegava para dar aula. Sempre ela quis ser professora. Desde Eu obrigava os criancinha. meus amigos a ter aula. Isso eu lembro bastante. Não queria brincar de comidinha. Queria brincar de ser professora. E trazia os cadernos, os lápis e dava para mim. Eu acho que já era assim, né? educação, né? Era educação, era E educação. eu queria que ela fosse mesmo, mas que era o que mais eu queria. Quando ela começou a fazer faculdade, meu Deus, eu fiquei quase louca. Eu queria que ela passasse de uma vez e fosse professora. Era o que mais eu queria. É normal, né? As crianças não se comportarem, né? Quando são pequenininhos, né? Até a Mas eu gente... era comportado. Não. Ela falou, Em algum comportado. momento sempre tem uma travessura, não tem? Sempre tem uma Mãe, travessurinha. conta a história pra ela dos chaveiros que me roubavam aqui. Hã? Chaveiro. Chaveiro, da Chaveiro mochila. da chaveiro da mochila. É. Ele parava o chaveirinho, aí ele parava na mochila para ir pra escola. Mas ele nunca voltava com o chaveiro dele para casa. Ele sempre roubava na escola o chaveiro dele. Aí depois eu já morava aqui, né? Daí eu tinha que ir lá na escola para brigar com as professoras, porque os alunos roubavam o chaveiro dele e as professoras não faziam nada. Daí eu ia, desde pequenininho eu ia lá na escola que eu botava. Não conseguia defender o próprio chaveiro? Não, eu era muito comportado, né? Meu A Deus. criança me batia, eu agradecia. Então vamos pensar na Mayara, que a Mayara já era mais mal comportada? A Mayara, quando ela tinha 2 anos e 2 meses, mais ou menos, acho que foi, ela já começou as travessuras dela. A primeira foi o corte da testa. Ela desceu correndo dos trilhos do carro e bateu a testa no meu filho. Abriu a Misericórdia. testa, deu 8 pontos. Já foi a primeira vez que ela caiu. Aí a segunda vez ela já foi. Ela pegava o cachorrinho da amiga dela e levava pra casa. Quando a amiga dela estava chegando em casa, ela tinha que correr devolver. Aí ela foi correr devolver, se embolou na corrente e caiu. Aí ela caiu com a boca no meu fio. O dente dela, mas ainda bem que era dente de leite. Preteou o foi? dente dela. Partiu-se por dentro do lábio e preteou tudo o dente da frente. A mãe nunca foi comportadinha, desde pequena era E assim. como mãe, né? Como você fazia as correções? Como lidar com o mau comportamento, né? Com as travessuras, coisas que é de criança normal. Como é que era antigamente, sim? Antigamente não, que a Mayara tem 20 anos? 23. 23, novinha. É, a mesma coisa que hoje, né? Você chamava atenção, não adiantava, eu pedi castigo, não adiantava. Aí eu prometi que eu se ia bater. Não, nunca puxei na orelha. Nunca puxaram a orelha? O Jonathan, o problema que ele tinha é quando nós íamos na igreja, eu beliscava ele para ele ficar quieto, mas não é na orelha, eu beliscava sempre na bunda, nas costas, e ele dizia, mãe, não me belisque. As pessoas estavam no banco de trás, todo mundo escutava. Zaltina, como que a senhora lidava com as travessuras da Grazi, quando ela E do fazia Alex? alguma coisa que você não queria? E do Alex também, A como que Grazi era? fazia pouco até. Dava castigo? O que você fazia? Eu não dava castigo porque ela era muito, Muito comportado. muito comportada e ela Querida. se emburrava. E se ela se emburrasse, entrasse dentro da cozinha, não tirava mais ela. Porque ela se emburrava e ficava lá dentro. Eu tinha que arrastar ela de lá de dentro. Senão ela se fechava dentro do quarto. Ela era burrenta, bastante. Não falava com a gente. E o que foi mais difícil de educar? Foi a menina ou o menino? Foi o menino. O
Menino? Ela foi bem fácil. O que ele fazia assim de travessura? Conta pra nós. Mas ele fazia. Nem Conta um dá pra episódio. explicar até. Eu dizia, Alex, tu não teima com a mãe, não vá pegar aqueles carrinhos que fazia, como é que é o nome daqueles carrinhos? Rolimã. 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 É, ele ia e pegava. E daí um dia ele pegou aquele carrinho, você cortou, fez ele. Até hoje ele tem o sinal na testa. Ah, daí veio ela machucado. Levar pro hospital o Alex. Mas eu tinha te falado, Alex, que não era pra você ir, meu filho. É um carrinho de rolamento que eles fizeram. Uhum. Ele ia na outra rua ali Da nossa rua de casa ali. da outra rua lá da finada Mônica lá. que já morreu. Uhum. E fora os outros, no campinho ele brigava, ia no campinho, queria matar os outros, íamos jogar a bola, daí queria matar. O Beto me chamava, Zartina, corre aqui que o Alex vai matar um piá lá. Aí eu corri lá buscar o Alex, tomar faca, pro Alex não matar, porque senão vai matar mesmo, porque ele era brabo. E ele te obedecia assim com facilidade? Nada. Só que não precisava ele, né? Eu era brabo. Eu fui mais brabo do que pra você. Pra você, o teu pai passava a mão por cima também? Não Uhum. deixava, né? Não dava nem pra falar meio alto com você. Ele achava que era eu que era ruim. Mas o Alex fazia por dono também. Ele era muito teimoso. Mereceu. Você sabia que uma vez eu apanhei da minha mãe porque ela tava batendo no meu irmão E você deu e eu risada. fui dar risada. Ela pegou o também. pano que ela tava batendo nele. Eu não me lembro dessa vez. Ah, vocês nunca se lembram, né? E daí bateu em mim também, Jonathan. Mas eu já tava, né? brava, Apanhei né? por terceiro. Mexia comigo na hora que eu tava. Porque a minha mãe, gente, assim, ela tem essa cara de boazinha agora, esse jeitinho assim de meigo, mas era possuída também, né, mãe? Não era possível que educada, eu fui educada, né? E hoje não educa mais os filhos que nem nós somos. Não, mas você tava Tinha certa. hora pra sair, tinha hora pra chegar, toda hora marcada. Sim. No meu caso, eu não tinha hora pra sair. Não, porque não me deixava. Nós deixava sair às 11h30, meia-noite que tá na casa. Era uma hora só. Exatamente. Não dava uma hora, mãe. 11h30, meia-noite. Não fecha essa conta uma hora aí, tá? Não fechou. Eu deixava, né? Mas daí, meu pai não deixava. Eu queria aproveitar para perguntar sobre o nome, né? Antes eu falei ali. Uhum. Explica pro pessoal o que aconteceu que o meu nome saiu com O em vez de A. É que na época que você nasceu, o Lori trabalhava lá no Segredo. Viu? E não era pra ser esse nome, né? Não. Era pra ser um outro nome que você já me contou uma vez. qual que era? Não, é que eu tinha uma lista de nomes, assim. E daí os dois nomes que eu queria, ou era Dangler ou era Jonathan. Dangler. Só nome era fácil, né? Jonathan. Aí o Lori queria com pressa, antes dele voltar pra Guarapuava, que era onde ele trabalhava, ele tinha que fazer a certidão de nascimento. Aí minha irmã veio no hospital, ele pegou minha irmã e foi fazer a certidão de nascimento. E eu tinha falado pra ele, mas eu não escrevi. Eu só falei pra ele que era pra ser Jonathan. Aí ele foi, mas era para aparecer Jonathan. Aí ele foi lá e colocou Jonathan. Ele pôs o sobrenome tudo errado, mas daí o sobrenome eu consegui corrigir, né? Porque daí o nome corrige. Porque vocês te dão a certidão de nascimento, você tem que olhar, ler. Não, foi isso mesmo que eu pedi. Tá certo? Aí não faz mais nada. Mas daí o sobrenome, como eu voltei lá com os documentos, eles corrigiram o sobrenome do Jonathan, o meu. Ah, do tava meu, errado esse do sobrenome? meu pai. Ele jogou lá tudo errado, né? Porque a minha irmã tava com ele, mas ela também acho que não tinha muita noção. Aham. Porque, assim, tanto a minha família quanto a do Lorivi, uns filhos têm sobrenome do pai e da mãe, outros têm sobrenome só da mãe. Nossa. Aí outros têm sobrenome só do pai. Então daí ela não sabia qual que entrava em cada um. Eu já sabia qual que tinha o sobrenome do pai, qual que tinha o sobrenome da mãe e qual que levava o sobrenome dos dois. Daí ela foi lá e falou na versão dela, e ele colocou. Aí daí eu voltei lá, mostrei os documentos, daí no cartório, aí eles fizeram outra certidão, mas é que o nome eles não podiam mudar. O nome tinha que ser aquele mesmo, por causa que tinha sido registrado assim. Daí não mudaram, daí ele ficou assim, Jonathan. E até hoje? Jonathan. E até hoje? E o Jonathan o O foi tão presente no Jonathan que agora nós temos o Tom, né? Foi um erro que ficou legal, Foi um né? erro que ficou pra Que história. ficou legal. E o meu nome, mãe, era pra ser Graziela, nem Por que Graziela. que é Graziela, Dona Isotinha? Explica pra Eu nós. escrevi uma folha, eu tinha bastante nome, mas o teu pai tinha um amigo dele que tinha a menina que era esse nome que você tem.
Daí foi registrar, foi ele que colocou daí. Não era, eu não queria esse nome. Ah, então ele te enganou. E ele escolheu Como que era pra esse, ser o nome, então, da menina? mas eu ia pôr um nome que eu acho que ela não ia gostar também. Qual era o nome? Bianca. Bianca, e tinha outro também que você fala que A outra tinha. não me lembro mais. Ana Paula, acho que é. E do Alex? Sempre foi pra ser Alex O ou não? Alex sempre foi, porque eu assistia o jornal e eu via que era gente grande, assim, sabe? Que fazia aquela parte no jornal. Importante, era um presidente lá, era gente importante. E eu queria aquele de que não, meu filho vai ser alguém, esse nome é de gente Detalhe grande. que Alexander com um monte de... S, K. é um Alexander... É. Fácil de escrever. Eu E o queria. nome da Maiara foi... Era Maiara? Não era Não, pra a ser Maiara, e eu escolhi um com o nome Maiara pra menina, porque o Lorivi dizia que era piá e que era piá, que nessa época eu já não fazia ultrassom pra ver o sexo da criança, né? E daí ele dizia que era piá. E o nome do piá dele era Natan. Até de que eu fui pra maternidade era Natan. E como é que fazia daí pra comprar roupa? A gente comprava assim, roupinha amarela e verdinha. Ou branca. Que eram as cores que dava pra usar pra qualquer um, Preto né? também. Preta? Naquela época não quase não tirava foto, né? Mas pode ver as fotos que tem. Escura, acho. Ou é branquinha, ou é amarelinha, ou é verdinha. Então, os piá usam, as meninas usam. Uhum. É tudo a mesma coisa. Daí, depois que sabia que era, daí você podia comprar. Mas a Maiara nunca gostou de cor de rosa. Ela ia nas lojas para comprar, o pessoal começava a mostrar, ai, coisa bonitinha, esse aqui é rosinha. E você tinha bastante rosa e eu não saía de nada. E tinha bastante rosa. Tinha bastante rosa? Bastante. Mas você não bastante. sabia que era Eu menina? não sabia, pois eu não. Se fosse piá, ia usar rosa. Daí ia dar pra alguém, né? Não dava pra usar, né? Esse negócio do rosa, eu Não, acho que é mas mais não. hoje. Não? Não? Não dava? Rosa não, pra Ih. você piar não, né? Mas era menina. Mas eu tinha bastante rosa pra você, eu não esperava piar. Esperava menina mesmo. E eu não te fiz nada. E foi uma gestação tranquila, assim, a de vocês? Vocês tiveram alguma dificuldade ou não? Não, e eu na minha, nenhuma das duas, nunca tive dificuldade nenhuma. Que a do Jonathan, quando eu descobri, já estava com 3 meses. Aí eu já comecei a fazer o pré-natal. E quando chegou em dezembro, daí eu fui, conversei com o médico que eu queria pegar licença para eu trabalhar. Aí ele não quis me dar licença, eu queria no começo do mês de dezembro, ele falou que não. Porque nas contas dele era para ele nascer só em março, final de fevereiro e começo do mês de março. Aí eu teimava com ele, eu falava pro médico que não, que o Jonathan ia nascer logo no começo do mês de janeiro. Ele falou, não, ele vai demorar, então vamos deixar para sair a licença maternidade no final do mês de dezembro. Que daí a senhora fica janeiro, daí fevereiro ele nasce. Daí eu peguei a licença maternidade dia 31 de dezembro, eu trabalhava na cidade, né? Aí eu fui para casa da minha irmã, lá no interior de Porto Barreiro. Daí dia 10, às 7 horas da manhã começou a dor. Daí nós viemos para Laranjeiro, chovendo, daí não existia carro naquela época, poucas as pessoas que tinham carro. Aí o Lorivi foi atrás do morador, daí ele veio trazer nós com o corcel. Aí o corcel encarava. Aí o Lorivi empurrando até chegar no asfalto, que era 4 quilômetros, né, para chegar no asfalto. Aí quando chegamos no asfalto, eu falei, nossa, agora estamos salvos. Aí foi correndo. Cheguei no hospital, aí começaram, fazia toque para ver e nada. Aí ele foi nascer 11h30 da noite. Quase que ele nasceu dia 11 já. 11h30 da noite. Então eu sou quase o dia 11. Quase dia 11. Comemorar o aniversário mais tarde agora. Era 11h30 da noite que nasceu. Pode ver lá na certidão de nascimento, se eu não me engano, consta esse horário. Não sei. Eu acho que consta. Eu acho que tem horário. Assim, Eu tenho certidão de nascimento ainda. Consta? Se você não perdeu, ela Se tem. não casou, você tem que ter a certidão de E nascimento. você, Doutina, como é que Eles foi põem a hora. gestação da Graziella? Foi fácil o dia lá? Foi a pé? Como é que foi? Eu, no dia, eu vinha a pé até uma altura, daí travou as pernas, não subia mais, daí pedi pro vizinho me trazer, daí era na subidinha ali do seu finado Vils, que já morreu, ali ele veio me trazer até o hospital daí. Mas não foi, a minha gravidez não foi muito fácil não, eu quase perdi ela, quase tive aborto. Eu achava que eu ia perder, a Zenildo pegou e me levou pro hospital lá pra fazer o tratamento. E naquele tempo, como é que era? Eu ia no médico todo mês? Assim, não. É, E uma capaz, vez ia só. quando tinha dor lá, de vez em quando, você ia, quando apurava muitas dores, daí você ia consultar, senão não. Eu da Graça consultei acho que 2 vezes só. Eu não não fiz pré-natal. Eu do pré-natal do Jonathan, eu fiz 7 consultas. Não, Em 7 eu não fiz meses aí. pré-natal. Se tivesse descoberto antes, tinha feito Eu um tinha pouco feito mais de Eu consulta. não fiz pré-natal. Daí da Maiara já foi mais, daí porque da Maiara eu descobri no primeiro mês. Eu fiquei grávida e eu ia começar a trabalhar na empresa. Aí eu falei pro Lorivi, eu não vou mais trabalhar porque eu tô grávida.
Ele falou, não, você tá louca. Então eles pegam 30 Onde que você ia dias trabalhar? na Araupel. Ah, Ele já tinha até conversado lá, que era na época era o Alvori, que fazia as entrevistas. Ele tinha me chamado pra ir lá conversar com o Alvori na segunda-feira. Daí eu falei, não, agora eu não vou mais, porque agora, quando eu mas quis era a trabalhar... hora daí. Mas eu falei, agora eu já tô grávida, agora eu não vou mais trabalhar. Né? Você tá louca? Não. Aí esperei 30 dias, né? Tem que esperar 30 dias pra fazer o exame de sangue. Fiz exame de sangue, grávida. 30 dias. Eu falei, ó, tá aqui, Lori, ó, o atestado. Tô grávida, agora não vou mais trabalhar, agora eu vou ficar na casa. Daí fiquei toda a gestação, daí eu comecei a fazer o pré-natal aqui, que eu já morava aqui, né? Daí eu fui fazer o pré-natal com o doutor Benjamin. E ele era candidato a vereador, a prefeito naquela época. Então ele consultava ali a gestante, mas ele tava só no celular. Daí eu fiz 2 consultas com ele, daí voltei pra casa e falei pro Lorivi. Eu, se for pra consultar com o Valdomiro pra fazer o pré-natal, com o Valdomiro não, Benjamin, eu vou ter o neném em casa. Daí, começamos a conversar ali, eu falei, não, eu vou voltar pra Laranjeira. E tinha esse negócio de cesárea nessas épocas ou não tinha? Vocês ouviam falar? Daí... Meu Deus do céu, ela tá falando de 20 anos. Mas aqui parece que é tão... A minha irmã, Não, já tinha, só que só fazia assim em últimos casos, né? não era tão falado assim que planejava, nem... assim, ó, eu vou fazer cesárea. Não, ia lá, se não conseguisse ter parto normal, fazia cesárea. Daí eu falei pro Lorivi, como nós tinha casa em Laranjeiras, eu voltei a fazer o pré-natal em Laranjeiras. Todo mês eu ia daqui, a Laranjeira, de ônibus, fazia o pré-natal lá e voltava. Aí quando foi ali no último mês, o médico começou a querer que eu fosse toda semana, né? No penúltimo mês de cada 15 dias, daí no último mês ele queria toda semana. Daí no dia que nós estava aqui, eu começou a me endurecer a barriga. E o médico sempre dizia que quando eu começasse a ficar dura a barriga, era pra ir. Mas ele sabia que eu morava em Laranjeira, né? Daí começou a ficar dura, eu chamei o Lorivi que estava trabalhando na empresa, daí ele veio e nós fomos pra Laranjeira. Aí chegamos lá, conversamos com o médico, ele examinou, ele falou, não, mas acho que não vai nascer já. Mas por via das dúvidas, vamos internar você e vamos deixar aqui. Aí o Lorivi tinha que voltar porque ele estava trabalhando. Daí eu falei, não, doutor, eu moro aqui. Daí eu contei onde é que eu morava, né? Dava acho que umas 15 quadras lá do hospital. Daí ele deixou eu voltar para casa. Mas mentira, o Lorivi me levou lá para o Porto Barreiro de novo, no interior, na casa com a Ivete. Aí eu fiquei lá, mas o Lorivi voltou e eu fiquei com o carro. Daí eu fiquei de segunda-feira, que eu tinha vindo de Quedas, ido daqui de Quedas para Laranjeira. Aí eu fiquei até no sábado. Sábado, às 6 horas da tarde, eu chamava o Jonathan para entrar para dentro para tomar banho, que ele estava jogando bola com o Wilson para fora. Aí eu chamava ele para entrar para dentro tomar banho, ele não entrava. Eu dei um grito. Quando eu dei um grito, estourou a bolsa. Estourou na casa. Aí eles foram atrás do meu cunhado que estava jogando bola, chamaram meu cunhado, daí meu cunhado veio, daí eram mais 6h30 mais ou menos, nós íamos para Laranjeira. Daí chegamos lá, daí eu me internei, ele voltou. Aí eu fiquei. Mas eu passei a noite com a bolsa estourada e no outro dia, mas não tinha dor nenhuma. Aí foi ficando, e as enfermeiras lá, cada passo fazendo toque para ver se estava na hora. E nada, né? Qualquer coisa nós chamamos o médico, né? Meio-dia o médico veio. Daí eu falei que estava começando dor, né? Mas era muito distante uma da outra. Daí ele falou, não, então vamos colocar o soro, que eles deixam um medicamento lá no soro. Aí foi apurando. Mas mesmo assim, ela foi nascer 4h30 da tarde. Nossa, bem tarde. 6 horas do sábado estourou a bolsa e ela nasceu no domingo às 4h30 da tarde. Nossa, deve ter sido um parto fácil, né? Nossa. Zero líquido? Não tinha líquido nenhum, mãe. E você, mãe, que hora que eu nasci, tu lembra? 9 horas, parece que foi 9 e pouquinho. Da noite? Uhum. Acho que por isso que eu gosto tanto desse horário. 9 Só horas da que noite. comecei a ficar com dor, era 1 e pouco da madrugada. Do outro dia. No outro dia. Daí eu vim consultar e voltei. Daí o doutor falou que era pra mim ir buscar roupa e voltar pra se internar. Daí eu fui pra casa ainda. Fui a pé, tudo. Uhum. Daí cheguei no Arthur ali, comprar uma melancia, que me deu vontade de comer uma melancia. Deve ter comido a melancia inteira. Não, eu comprei só uma fatia, eu não podia levar uma melancia inteira naquelas alturas. Comprei só um pedacinho pra mim comer, que era a vontade que eu tinha. Uhum. E daí eu tinha vontade de tomar uma cerveja também preta e comer pizza. Mas daí tinha que ir lá onde que era o Franzoni, que tinha lanchonete, e não deu pra mim. Aquilo lá, nossa, tomar uma cerveja. Queria uma cerveja preta. Não tinha delivery pra levar em casa. Não tinha, ai que fome nessa época. Porque o médico já tinha mandado eu ir pra casa aí, pra já voltar. E como é que foi a tua, Grazi? Marcou a data, arrumou a mochila, foi. Cheguei lá, não queriam fazer o parto, Não né? quiseram internar, começou as dores.
Não começou dor. Eu é uma geração mais atual, né? As mamães Não de hoje sente a dor não sentem a dor na hora, né? do parto, né? Do parto. Depois a gente sente até por uns 5 dias, né? Mas acho legal a experiência de parto normal, que eu acredito que não tem nada de normal nisso, né? Mas enfim, elas viveram. O meu, você quer saber do meu mesmo? Mas O meu, na verdade, eu tive o Tom em Cascavel, dia 7 de abril. Cheguei lá, como era cesárea agendada, né? O plano de saúde, maravilhoso, não quis liberar. Aí a médica foi fazer um examezinho em mim, daí viu que podia ter, né, de voltar para casa, poderia ter rompimento de bolsa e coisa e tal, colocou lá alguma coisa no papel e me levou para dentro. Era para mim fazer às 7h30 da manhã, o Tom foi nascer 1h42 da tarde. Ele nasceu à tarde, mas bem de boa, assim. Você abre a barriga, tem aquela anestesia geral, geral não, né? Das pernas para baixo, que eu não vou lembrar o nome agora. Fica umas 6 horas sentindo o formigamentinho, fica parado lá. Assim, não é muito bom não, né? De ficar lembrando. O bom é quando já tá a criança fora, né? Quando já tá amamentando, que já tá no colo, que eu acho que em todo o caso aí das mães. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, em relação à família de vocês. Vocês têm quantos irmãos, Vânia Dan? 8 irmãos, 9 comigo. E os meus agora me apurou. Acho que tem uns 12. São em 12 irmãos. E vocês não pensaram, assim, em ter bastante filho que nem a mãe de vocês? Eu não, nunca pensei. Eu também não. Porque a mãe teve bastante, mas não se importava assim na roça lá, e só queriam ter bastante para ajudar na roça, né? Ninguém se interessava em dar estudo. Era todo mundo até a 4ª série, que a escola ficava próxima, era 300 metros de casa a escola. E então fez a 4ª série, beleza, já aprendeu a ler e escrever, assinou o nome, agora já pode trabalhar. Daí eu sempre pensava que era pouco para poder dar estudo. Então eu falei, 2 é o máximo, né? Já chega. E você, mãe, nunca pensou em ter mais? Deus me livre. 2 já achava 5, bastante. né? 6. Tive 2 porque eu queria uma menina e um piá, né? Um piá eu já tinha, daí eu queria uma menina. Senão eu ia ter só um. E se fosse um piá? Daí Por que você um piá? Daí tinha que... Mas Vai eu ter que sabia tentar que era de uma novo, menina, né? eu tinha certeza. Tinha certeza? O que tu ia falar? E já pensou se a gente continuasse nesse ritmo aí que eram os nossos avós, né? Tinha 10 filhos, daí os pais 10, 12. 15, 20. E a gente mais 10, 12. Quanta pessoa ia ter nesse mundo? Nossa Senhora. Mas a minha irmã tem isso. Ainda bem, né? Coitada Eu das quis parar mães. logo pelo seguinte, porque a nossa família todas da geração vinha, acho que umas 7 geração, gêmeos. Falei, não, eu vou parar aqui, que por enquanto só veio um até agora, né? Então vamos parar em 2 que já chega. Vai que a 3ª geração já veio 2, aí já dá 4. A minha irmã é só uma que tem 2 também. E eu, a Zita e eu, as outras duas. A minha irmã mais velha tem 6. A Másia tem... É só você que quis reduzir, então. Você e a Zita. Mas que como mais do... O restante é Mais família esperto um grande. Não ser carregado de filho. Porque filho não é riqueza. Não, ela na roça é. Quanto mais filhos você tem, mais funcionário vai ter para Eu trabalhar. já não morava na roça mais. Ah, não. Eu já tinha saído da roça. Vocês duas trabalharam na roça? Você trabalhou na roça, mãe? Me criei na roça. O que você fazia lá no trabalho da roça? Era lavrar, roçar. Não tinha boi? Não, mas a gente que tinha que empurrar o arado. Não, mas o boi puxava o arado. Puxava, pois é, mas se você não pegasse o arado, ele não ia, né? Ah, mas... Você tinha que fazer as vergas. Mas daí tu fala lavrar, eu penso você pegar um negócio e sair lavrando. Não, é que você não conheceu como é que Eu faz boi. para lavrar. Você não Ou sabe. você fica atrás do arado ali ou não sai serviço. O arado Cortar milho, com a deita foicinha assim, e ó. fica. O boi vai puxar no arado, vai Quebrar deitar. milho, arrancar feijão, plantar com a maquininha. Eu plantava, mas era muito pouco, eu não gostava daquela maquininha. Eu já plantei com a maquininha. Eu gostava. Mesmo na roça eu não gostava, eu ia forçado. Eu tenho uma vida gostava de mais. agricultor aí, escondida. Eu ficava mais em casa. O que eu gostava mais era de limpeza de casa e fazer comida. Era meu. As suas Mas a outras Tina era irmãs mais que iam. As caprichosa. outras que iam. Eu gostava da casa bem limpa. Se a mãe chegar, tá tudo prontinho. Precisava fazendo até o chimarrão. Nós não, na minha casa era aquela que ninguém queria ficar na casa fazer o serviço de casa. E eu Todo não mundo queria ir pra gostava. roça. Então a mãe tinha que cada semana dizer uma.
essa semana você fica, o resto vai pra roça. Ah, ninguém queria ficar? E sabe aonde Nós só eu queríamos que ela lavava? ficasse lá na casa, fazer o serviço de casa, lavar roupa, essas coisas, a mãe. Nós não, nós queríamos ir pra roça. Nós não tínhamos um tanque, nós lavávamos nas pedras. Nós também, né? Era nas pedras que nós Porque lavávamos. foi... E Se eu trazia não me roupa engano, branca. a casa da Se minha eu mãe nunca puxasse uma teve roupa tanque. encardida, Sempre nós era dava lá na no nossa rio. cara ainda. Volta lavar essa roupa pra vocês não apanhar mais tarde do marido. Quando que o marido ia serrar? Mãe, tinha aquelas ideias. Quando que eu ia apanhar do marido por causa da roupa? Eu dava na cara dele, se fosse possível. Ó, seu Leão, se cuida aí. A minha mãe, o problema dela é Mas esse é aqui. verdade, Ela ela dizia que na ia época lavar dela não precisava de escova para lavar roupa, que ela lavava com sabugo de milho. E nós já queríamos escova para lavar roupa. Nós tínhamos chachinha. Mas na Você época ainda era muito dela... moderno. Não, é que na época dela a roupa era assim, os homens usavam calça de tergal e a camisa era volta ao mundo. Hoje em dia não tem Tudo isso, né? fininho, né? Tudo coisa Era tudo fácil. fininho. Aí nós, na nossa geração já, aí era calça jeans, a jaqueta já era jeans, era tudo jeans. Como é que você ia lavar jeans na mão ou com sabugo? Aí tinha que ter escova. E ela dizia que não é necessário escova. Falou, máquina, nossa, máquina eu fui ter na minha casa, eu fui ter máquina. Eu não gostava das roupas que o pai comprava, porque o pai comprava aqueles fardos de roupa, fazia pra tudo nós, e daí tudo era igual. Ai, Jesus, eu tinha pavor daquilo lá. Mas um dia eu vou poder. Um dia eu vou poder comprar minha roupa e vestir do jeito que eu quero. Um dia não é nunca. E com o pai tinha que ser ali. E quando que tu saiu de casa, mãe? Ah, eu saí, eu já tinha 21 anos. Quando eu saí. Meu Deus Lá que eu do céu. saí trabalhar, eu tinha acho que uns 18. Ficou Saí pertinho. trabalhar fora. Eu já comprava minha roupinha. Já compraram a tua Mas roupinha? você não casou bem nova, certo? Casei com 21 anos. 20 anos? Achei que era mais nova. Ela casou já velhinha, né? É porque a mãe saiu bem cedo, né? Eu tinha meus ela 14 nasceu. Mas anos. o quando pai eu não saí. deixava eu sair de casa, tinha que ficar na Até casa. os 14 anos eu fiquei na casa, mas daí os piá Trabalhando, eram os mais pouco. velhos, né? Daí a mãe começou a puxar a farinha só pra eles, né? Porque os piá tinham que ter dinheiro, que pros piá tinha que dar dinheiro. Porque até uma certa época lá a gente não tinha dinheiro, era só vivia assim, o básico pra comer. Aí depois que a gente começou a plantar fumo, daí começou a esse dinheiro, né? Aí então todo mundo queria dinheiro, mas ela achava que direito era só dos homens, as mulheres precisavam de dinheiro. Daí quando eu tive meus 14 anos, e minha outra irmã já tinha saído de casa antes de mim, já tinha saído de casa para trabalhar em casa de família. Daí eu também, quando eu tive meus 14 anos, eu saí e fui para a cidade. Também trabalhei em casa de família para poder estudar. Daí que eu fui lá fazer a Mas isso é mais quinta cedo, série, né? que a gente dizia, e segui estudando. Daí fiquei lá, daí tive o Jonathan, daí continuei estudando, aí engravidei da Maiara, aí que eu terminei o segundo grau. Ah, quando você engravidou da Maiara que você terminou o segundo Não, grau? eu não engravidei não, já estava bem. Imagina, eu terminei em dezembro, nasceu uma formatura, e em abril a Maiara já nasceu. Então eu só terminei o segundo grau, daí já a Maiara já nasceu. Quando vocês eram mais novos, assim, não era importante estudar, finalizar. Os pais não incentivavam Os pais mandavam nada. estudar só para aprender a ler, escrever, Mas e o nome, do o nome, o sobrenome já estava bom. Porque no caso do meu pai estudou primeiro e segundo ano. Uhum. Mas sabia ler, escrever, fazer conta. Mas ele sempre disse que ele estudou até o segundo ano, só primeiro e segundo. A mãe não. A mãe estudou até a quarta série porque a mãe era professora. Ah, ela era professora. Era professora. A quarta série era professora, ela dava aula. Até que ela teve meus irmãos gêmeos, que eram os mais velhos, e o meu terceiro irmão, que daí ela parou. Daí ela começou a cuidar deles na casa, né? Daí veio o quarto, veio o quinto, veio o sexto, veio o sétimo, veio o oitavo e o nono. Daí ela parou. E como que é essa história dos gêmeos aí? Eu sei que a minha avó... tem A uma minha gêmea. bisavó era gêmea, aí minha avó era gêmea, daí minha avó teve minha mãe, que era gêmea, com a minha tia, aí a minha mãe teve meus 2 irmãos mais velhos, que eram gêmeos, a Misericórdia. minha tia não chegou a ter os primeiros gêmeos, teve os últimos, ela teve 4, aí na quinta gestação, não, foi na terceira gestação, aí veio gêmeos, daí ela ficou com 5. Ela tinha 3, daí ficou grávida, daí ela teve 2 meninos. A minha mãe não, teve um piá e mais menino. Mas aí na Nunca mais geração eu tiro de o Gil. vocês, ninguém teve Daí na filho. nossa passou. Eu acho Aí, que era o ovo que eles uma comiam, igual, alguma prima- coisa assim. Não, daí teve lá mesmo, nós morávamos. Uma prima em segundo grau, teve gêmeos, que era a Miriam e a Marina. Não, uma prima em segundo grau não dá pra contar, né? Não, mas é que às vezes pula. Uma e geração, passa pra né? outra. Pula. Diz que pula até não sei que Aqui geração. nesse aqui mesmo. Não vamos tirar o Gil.
Segunda geração. Na verdade tem, assim, umas chances, assim, estrambólicas, né? Porque daí tem... A tua família, Isaltina, tem gêmeos? Tem. A tia Másia, né? Teve Márcia, gêmeos, né? Lefter, A Lef também teve gêmeos? Aquelas deficientes dela é gêmeas. São As gêmeos. duas meninas. E daí do lado do meu pai é Gêmeo. gêmeo, né? Então, tem tudo. No pô. lado do meu avô ele também tem gêmeo, então assim É dos dois lados. a probabilidade é gigantesca. Inclusive quando eu descobri a gravidez, que eu falei, estou grávida, o meu único medo era que fosse gêmeos. Mas era meu sonho ter dois. Ela dizia, eu tenho dois, daí eu fico nessas aqui, não vou mais. Mas tem os primeiros, 2 primeiros, já vem 2. A gente não quer mais daí. Beleza? Só aqueles. Mas quando você tem 3, já diz, eu não vou ter mais um. Aí vem 2 ou 3. Foi com uma amiga nossa, né? Aconteceu isso, né? A Patrícia, lá do Mato Grosso, você lembra dela, né? Ela teve um, daí teve outro, daí falou, vou ter mais um, daí veio 2. Você falar e o meu pai que aprendeu a escrever com carvão, assim, nas tábuas, na cinza. Escrever, ele aprendeu, disse que foi ali. O pai sabia ler bem, escrever, fazia conta, aquelas medidas de roça que é muito difícil para aprender. Meu pai sabia tudo aquilo lá. E você sabe fazer as medidas de roça, não? Nada. Essa parte, quando nós trabalhamos na roça, eu também sabia. Hoje em dia eu não sei mais. Mas o pai nunca foi na escola, nem um dia, ele falou. Nem um dia. Só Só aprendi que os outros ensinavam ele. Os carvão. Mas é que eu acho que na época deles é escola, assim, Não é tinha muito cidade, né? Lá. Era só você aprender a No escrever a nosso maioria tempo já já tinha tinha, na mas já casa era mais mesmo, né? difícil também, era longe. Bem longe. Pai. Exatamente. E qual que foi a maior dificuldade que você encontrou quando você... Depois que você descobriu que você ia ser mãe, assim, qual que foi a principal dificuldade que você pensou? Até os dias de hoje. Ué, graças a Deus eu nunca tive essa. Nossa, que Não. positiva, né? Não parece minha mãe. Sempre foi. Nunca tivemos uma grande Então dificuldade. deixa eu mudar minha pergunta, então. Qual que foi a maior dificuldade que você passou comigo, como filho? Eu sei que eu era bem doente quando Não, era se criança. você quando você era pequeno, você era muito doente. Na verdade, o Lorivi nem sabe as doenças que o Jonathan teve, mas o Jonathan teve todas aquelas que criança tem. Sarampo, catapora. Hepatite. Daí você disse que o meu lupus é de... Tudo isso o emocional, Jonathan né? pegou. Tanto que quando ele pegou, que ele teve sarampo, ele devia ter assim, uns 3 anos. Aí ele começou com muita febre, né? Aí o que o pediatra dizia? Tá com febre? Dá um banho, que passa, né? Aí eu fui, coloquei ele na banheira, dei um banho nele, deixei ele um tempão na banheira, tirei ele da banheira, isso era no domingo, à tarde. Sumiu tudo, porque ele tava com grosseirão. Curou. Daí foi lá, deu um banho nele, desapareceu. Correu, E a febre ia continuar. Tinha recolhido sarampo. Levava no pediatra, o pediatra dizia, mãezinha, faz 2 anos que nós não temos caso de sarampo. O outro dia, que Laranjeira tinha 2 pediatras. O outro dia, aí eu pegava o Jonathan e levava pra casa. Outro dia eu voltava com outro pediatra. Aí ele dizia a mesma coisa. Não, mãezinha, vamos internar, porque daí como o sarampo recolheu, ele infecciona, né? Ele tá com infecção de ouvido. Como que é o sarampo? É tipo uma catapora? Não, o catapora, ela sai bolhas, assim. O sarampo não, ele dá um grosseirão que não tem o que você... Mas não podia molhar a criança? Não tem mais hoje em dia. Não, hoje em dia não é que essa foi época isso aí? que você teve, já foi a minha grande discussão com os médicos por isso. E eles diziam que sarampo não existia mais, já fazia para mais de 2 anos que não tinha caso de sarampo. E que ele devia estar com infecção, mas ele tinha infecção de ouvido, ele tinha infecção de garganta, ele tinha infecção... Tanto que nos últimos dias ali que os médicos tiveram que acreditar e não acreditar em mim mesmo, ele já estava fechando o olho. Que ele já tinha infecção até no olho. O olho dele já era fechado. Eu limpava com água borricada. Nossa. É um negócio de cobrar na farmácia para poder limpar o olho para ele abrir. Mas ele não abria. Eu tinha que ir da minha casa até o posto de saúde levando ele no colo, porque ele não abria o olho mais. E os médicos queriam internar ele porque era infecção. Mas sarampo, toda mãe sabe, né? Que se internar uma criança com sarampo e eles colocar no soro, a criança vem a óbito. Porque não pode ter nada que seja gelado. Daí eu fui pra casa, eu tinha uma vizinha que morava na frente da minha casa, que era uma senhora, já os filhos dela tudo criado. Mas sarampo aí de certo matou muita criança Mas sim, antigamente, né? matava, porque pelo menos as mães que não sabiam, elas deixavam internar. Internavam, a criança morria, porque eles colocaram no soro porque diziam que a criança estava com infecção. Eles tinham que tratar a infecção. Aí eu dizia para eles, não, ele teve sarampo, o sarampo recolheu, por isso a infecção. E os médicos diziam que não, eu fui para casa, a minha vizinha se preocupou, que disse que todo dia eu levava ele para o posto de saúde. Aí ela foi lá,
Mas já era no final de semana, já era na sexta-feira da semana seguinte. Daí ela falou, Evanildo, eu tô vendo que você tá todo dia levando o teu bebê pro posto de saúde. Eu falei, porque ele teve sarampo, recolheu e os médicos dizem que não é sarampo. Daí ela falou, não. Então, se você disse que é sarampo que recolheu, então eu vou fazer o seguinte, dá banho nele e vamos fazer um chá quente para ele e dar com neovagina. Chá de folha de laranja, de bergamota para dar com neovagina. Eu falei, não, mas eu não tenho neovagina aqui, eu tenho tudo que é remédio, mas não tenho neovagina. Ela falou, não, na minha casa eu tenho. Eu fui lá da rua. Ela atravessou a rua, foi lá, buscou, fez o chá, aí eu dei para ele. Aí dei o chá para ele tomou, dormiu. Baixou a febre e ele dormiu. Mas ele dormiu que ele suou de molhar, molhou o cobertor, molhou a coberta, molhou a roupa dele. Daí falou, agora vamos lá, vamos trocar ele, vamos tirar os furos de cama, vou colocar furo de cama seco e colocar outra roupa nele e colocar ele para dormir. Não deixa ele pegar vento, não abre a casa. Beleza, não abri, deixei lá. Na segunda-feira eu tinha que voltar a trabalhar, né? Que foi a época que eu trabalhava em casa de família, lá em Laranjeira, né? Aí na segunda-feira eu voltei pro meu trabalho, levando ele comigo porque eu não podia mais deixar na creche, porque elas não aceitavam por ele estar doente. Então levando comigo, como a minha patroa era muito boa, ela aceitou que eu levasse. Levei lá, aí contei pra ela, mostrei ele, ela viu que tinha estourado mesmo, eu falei, tá aí, ó. Eu disse que era sarampo recolhido, os médicos não acreditaram, agora estourou. Aí ela falou, então agora vamos lá, vou ligar lá no hospital, nós vamos lá, vamos levar ele pro pediatra. Eu falei, não. A vizinha disse que agora o que eu tenho que fazer é não deixar ele tomar vento, ele tem que ficar só de roupa comprida, ele não pode tomar vento, que com 3 dias vai sumir. Isso era segunda-feira. Quando foi na quarta-feira, o John amanheceu sem nada mais. 0 bala. 0. Na quarta-feira eu já levei ele de volta pra creche, os irmãos já aceitaram ele lá. Beleza. Aí foi indo, né? Daí mais ou menos uns 6 meses, 8 depois, aí veio a catapora. Daí saíram da catapora, eu falei, agora nós estamos tranquilos, né? Aí um dia ele começou a ficar ruim, levei de novo do pediatra, mas dessa vez o pediatra já foi sincero comigo. Ele falou, não, ele tá com hepatite. E aqui nós não fazíamos exame para hepatite. Eu vou ter que coletar o sangue dele, vou ter que mandar para O Curitiba. que sentia com a hepatite? Febre também? Não sentia nada. Ele tinha fraqueza, ele não caminhava. Eu tinha que carregar ele sempre no colo, ele já grande, gordinho. Tinha que carregar ele no colo. Gordinho? Depois, quando ele é pequeno, ele é bem gordinho. Você vê as fotos dele. Daí, eu levei lá, o pediatra falou, não tem como a gente dar remédio de médico para hepatite. O que a senhora tem que fazer? Levei ele numa curadeira que ela faz garrafada. Daí eu levei lá na curadeira, ele falou, eu vou dar, a única coisa que eu posso dar para ele é um protetor do fígado, porque quando a pessoa está com hepatite, o fígado dilata. E não deixa ele correr, não pode brincar de correr, se ele tem que brincar, a brincadeira que seja parada. Então eu já não podia levar ele para creche de novo. Daí então eu deixava em casa ou levava ele pro meu serviço. Daí eu fui, levei lá, daí tiveram que levar acho que umas vezes, 9 vezes se eu não me engano foi, na curadeira para ela fazer benzimento. E daí ela fazia, colocava ele no chão, desenhava ele lá no chão e cortava. Cortava? O chão. Mas quando ela ia cortando o chão, ela ia dizendo alguma coisa e a gente tinha que responder, o que eu não lembro mais, que já faz tanto tempo, né? E daí ela foi fazer as garrafadas, ela fez 3 garrafadas. Daí o médico falou, não, daqui 30 dias, daí a senhora traz ele dá novo pra mim, que daí já veio o resultado do exame. Daí chegou no resultado do exame, ele falou, não, ainda dos mal é o menor, porque ele teve hepatite tipo B, que não volta. A única coisa é que ele agora ficou com o fígado dilatado, tem que dar bastante gelatina, bastante carne, mas que não pode ter gordura. Aí era o que eu dava. Aí ele não queria mais comer carne, porque ele disse que o pediatra disse que não era pra dar carne pra ele. Eu tive que levar ele numa consulta com o pediatra dizer pra ele que não, que ele podia comer carne. Ele não podia comer carne gorda. Ainda tinha que comer. Aí ele comeu. Daí depois ele se recuperou. Aí o médico falou, não, agora só tem que acompanhar, né? Uma vez por mês você traz aqui, que daí eu vou coletar o sangue dele e mando pra Curitiba fazer o exame. Beleza, foi a garrafada, sarou. Melhorou. Daí essa foi a penúltima. Com quantos anos? Ele tinha 3 anos e meio. Nossa, era bem novinho. E daí com 3 anos e meio, daí um dia ele só era infecção de garganta, toda semana de infecção de garganta. Daí um dia o doutor Hilton falou, vamos fazer um tratamento nele. Não é tomar um remédio para acabar a infecção da garganta. Daí fomos fazer um tratamento lá, acho que de 1 mês, mais ou menos. Quando ele teve 4 anos e meio, ele nunca mais teve infecção da garganta. Melhorou e acabou a infecção. E você, mãe? Infecção da garganta bastante. Febre que dava.
Mais que te dava. Mas ela teve catapora, essas coisas? Não, que isso aí ela nunca teve. Tive catapora. Teve catapora que eu me lembro? Teve Ela bastante. piolho também. Não. Caramba, você não Não, teve. catapora só que eu tive, que eu Catapora, acho lembro. que foi. Foi Mas catapora. mais que te incomodava era a garganta. Até hoje, né? Depois de uma idadinha, daí foi a dor de cabeça que tem até hoje. Dor de cabeça. Sim, enxaqueca. É isso aí. Quem Que mais veio. incomoda você é isso aí. Incomodou desde novinha. Acho que tinha uns 11 anos. 11 anos quando começou. As dorezinhas de cabeça. Nossa. Né? Então, nós preparamos para vocês, já que só os filhos mais lindos vinham aqui hoje, né, Jonathan? Nós preparamos para vocês uma surprise e a gente pediu para a Mayara e para o Alex preparar uma mensagem para vocês. E eu vou ler então para você, Vanilda, a mensagem da Mayara e o Jonathan lê a mensagem do Alex. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Mãe, por mais que eu não demonstre da melhor forma, não sou aquele grude e muitas vezes esqueço até de falar, mas eu te amo e me sinto muito orgulhosa de ti. Se eu conseguir ser pelo menos metade do que você já é, já me sentirei muito orgulhosa. Agradeço por todas as vezes que me puxou a orelha, que por mais que eu não gostasse, era necessário. E por todas as vezes que você me apoiou. Você é a melhor mãe que alguém poderia ter, de Mayara. Ai, que lindo. Vamos ter palma pra Mayara. Quase obrigamos ela, né? A gente queria um vídeo deles, mas aí o vídeo a gente não conseguiu, né? O Alex, tenho certeza que ali tá. O Sr. Alex. O Sr. Alexander, deputado, né? Sabe, ele vai ser. Escuta, Zaltino, escuta, ó. São palavras bonitas. Minha querida mãe, passamos por alguns momentos de luta juntos e a senhora nunca fraquejou. Nossa, quanto aprendizado de vida me passou por termos vivido nesse momento. Hoje, um pouco mais crescido... Risos. Não entendi se era pra mim rir. Vejo que sempre será inspiração de luta e perseverança. Desistir é uma palavra que não existe em seu vocabulário. Sempre correndo atrás e oferecendo o melhor para os que estão à sua volta. Como a senhora me traz exemplos de como viver. Mas o mundo não é uma bola que gira. Não é uma bola que gira e o mundo sorriu para nós e a vida mudou. Graças a Deus e a sua luta diária por um melhor lugar ao sol. Hoje já avó, com 2 netos e 2 filhos que lhe amam, eu morando um pouco mais distante do que imaginei, quero lhe dizer muito obrigado por tudo que fez por mim e pela minha irmã. Sei que deu seu melhor, nas condições que tinha. Quero lhe desejar um maravilhoso Dia das Mães e a todas as mães nessa data tão especial. Te amo para todo sempre. Obrigado, maninha, por estar ao lado da nossa matriarca, sempre cuidando e zelando por essa homenagem e dia especial que está proporcionando a ela. Também quero lhe desejar Feliz Dia das Mães. Muito obrigado. Cadê as lágrimas? As lágrimas na queda. foram ficando pelo caminho por causa que você já vai ter que ir endurecendo para sobreviver, né, Isotinha? É verdade. Se Nossa. você ficar levando lágrimas, Você você viu? não chega a lugar nenhum. Você viu que eu perguntei antes se tinha alguma dificuldade, ela não podia ter Não, falado é isso, né? dificuldade sim, eu digo que é dificuldade financeira. Eu tive tanta dificuldade, a família não teve nada. Não, dificuldade financeira, graças a Deus, nós nunca tivemos mesmo. A partir do momento que eu tive o Jonathan, eu já trabalhava, o Lurivi também já trabalhava. Teve uma vez que ele ficou um tempão desempregado, mas daí eu fui mantendo. E, sim, dificuldade mesmo, eu não posso dizer que nós tivemos, porque nós não tivemos. Eu tive as altas e baixas. Eu fui alto e baixei. Cortei de novo. Eu E tive agora tá na alta. Agora não quero baixar a nossa. Agora ninguém pega. E aí eu gostaria que vocês deixassem também uma mensagem para as mães de vocês, né? A Vanilda não tem mais, né? Mas eu acho que é interessante a gente deixar uma mensagem para todas as mães. às mães. Calma, uma por vez. O que tem que fazer? Não sei. Deixa uma mensagem para as mães, no Dia das Mães. E você? Dia das Mães, Feliz mãe. Dia das Mães. O que você queria dizer para sua mãe hoje? E dar um abraço nela. Ai, que chique. Ainda você tem mãe, né? Você tem que contar pro pessoal que ela tem mãe. É, né? a minha avózinha, ela é viva, né? Tem quantos aninhos a avózinha? Tem
95, 90 e vários. parece que 96 ou coisa assim. 96 anos, a Ana Laurentina. 97. Então, feliz Dia das Mães para Dona Laurentina Alves de Quadros. Isso? Isso. A Zitza que tá vendo, ó. Vamos mandar para elas. Eu quero deixar um feliz Dia das Mães para todas as mães, para minhas irmãs que são mães, para você que é mãe, para a Maiara que ainda não é mãe. É mãe dele. Feliz Dia das Mães para ela também. Tá esperando o filho dela. Fala pra Tá ela. esperando mais um neto. Ela é mãe de pet. Mas tá difícil do neto chegar. Meu neto Mas tá feliz esperando. Dia das Mães para mim, para Exaltina e para todas as mães. E esse foi mais um 100DR Podcast muito especial com as nossas mãezinhas daqui. A gente se sente muito gratos, muito honrados, né, por ter nossas mães, mulheres tão fortes, sempre exemplares e que nunca deixaram a peteca cair. Queria desejar o meu feliz Dia das Mães para você que é mãe e que também já passou aí por poucas e boas e nunca deixou aí o seu filho na mão. Esse foi mais um 100DR Deixa eu Podcast. Eu queria desejar também um feliz Dia das Mães para minha mãe, para Dona Isaltina, para todas as Obrigada. mães, para Grazi. Obrigada. E eu queria também afirmar que ainda bem que as mulheres que vieram para ser mães, porque os homens não iam aguentar, iam morrer tudo no parto. E é Morri, isso. meu. Morri mesmo, John. Agora fica aqui. Eu tô tentando falar. Tá. Tá. Próxima pergunta. Alguma de vocês já regou uma planta? Nossa, eu regava fumo na minha infância, todo dia. E você, vó? Mas eu também, todas mudinhas de flor. Deu passe novo, Alface. ninguém ganhou moeda. Próxima pergunta. Essa vai ser a mais fácil. Ué, não era mais difícil? As fáceis já não foi primeiro, agora já não era vez da difícil? Não, ainda Ainda tem não. mais fácil. Tá, então vai. Essa vai ser bem fácil. Uhum. Alguma de vocês tem uma planta em casa? Não tenho. Eu tenho minhas flores. Então a Zarta vai receber sua primeira moeda, pode pegar aqui. A Zarta tá com 1 ponto e ela tá com 0. Você não... Vanildo, você também tem. Eu não tenho, as plantas são do Urivi. Eu tenho minhas plantinhas lá que eu planto. Cebola, Lá em casa o Urivi planta cebola, feijão, orquídea. cana. Até cana, é o Urivi que planta. Isso é, Não então, sou eu. tinha que ter trazido seu Lorivi. Nossa, do deserto. É do Urivi, não é minha. Tinha que trazer seu Lorivi aqui. Gente, eu vou fazer a próxima pergunta. Fala. A próxima pergunta é: algum de vocês já leu um livro? Ah, eu já li. E você? Também, já li. Muitos livros já. Empate de novo, ninguém vai receber. Para de apertar o microfone. Empate de novo, ninguém recebeu uma moeda. Ah, agora. Essa vai ser a mais fácil de todas. A mais fácil que existe. Uhum, E vai ser a última do nível fácil. uhum. Algum de vocês tem caneta em casa? Ah, sim, caneta, sim, tem. E você? Tenho também. Lá dentro da minha bolsa, eu sempre carrego uma para assinar os piques. Então deu empate de novo. Empate de novo, né? Nós somos. Então vai ter que dar chocolate pra nós duas, já que nós empatemos. Não teve um ganhador, então você vai ter que Eu dividir quero preto se o tiver chocolate igual. pra nós duas. Pode ser preto, eu Então, aceito, porque Não, mas olha só. Essa agora são as perguntas do nível difícil. Ixi, Maria, se fazer muito Tá, difícil. faz já agora não o nível acerto. difícil pra ver quem que acerta. Deixa eu pensar aqui em algum. Ah, tá. Essa aqui vai ser difícil. Alguma de vocês já tentou virar uma garrafa e ela cai em pé? Ela sempre cai, eu já tentei e cai. Se tiver com um pouquinho de água no fundo, ou qualquer coisa que tem dentro da garrafa que pesa o Você já fundo, tentou? você joga ela cai de pé. Já, ela cai de pé também. Tem água, né? Tá pesada. Você acha que nós brincava do quê quando era criança? De virar a garrafinha. Jogar peteca. Fazer de paia, de Peraí. Você jogava corda. Pular corda.
Você virava a garrafa ou não? Sortava ela de pé. Então, de novo, empate. Pensa, lá em casa nós brincava até de atirar faquinha. Você sabe como é que a gente joga a faquinha pra fazer ela ficar na parede? Fazer a próxima pergunta. Tá, faz a próxima pergunta. A próxima pergunta. Quem sabe qual que são as letras que ficam no meio? Qual que é a letra que fica no meio do alfabeto? Pergunta pra Isartina agora. Eu já tô cansada de responder. Ah, meu Deus. Vocês respondem. Eu não sei. Nessa Quantas minha... letras tem o alfabeto? A, E, I, O, U. Não, o alfabeto é o resto. A, I, O, U é o minúsculo. as vogais. O minúsculo, nós dizia. Não, é as vogais. O maiúsculo é os grandes. Não. Nós Maiúsculo e minúsculo é diferente, Zaltina. Maiúsculo é a primeira letra do teu nome e você põe maiúsculo. Agora, você vai escrever outra coisa que não é nome, aí você põe a I minúsculo. Aí é diferente. Então, não Ele entendo está essa perguntando as letras do alfabeto. Então, o Eu alfabeto não sei. é o ABC inteiro. E a E, I, O, U são só as vogais. Não é Então, assim, essa eu Tozinho? não sei. Mas eu quero saber qual que é a letra que fica no meio do Tá bom. alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O. Ah, não, teu K. Já errei. A, B, C, Vó, D, faça o E, ABC F, também. G, Pra eu ver se você sabe. H, B, C, D. I, J, K, L, M, N, Ih, mas O, já passou. P, Q. É bastante, Sertina. R, S, T, U, V, W, X, Z. É 25. Então, 25, a metade de 25 Então, já que você é não... 13. Calma lá, metade de 25 é 13. Então, agora vamos de novo. Não, A, B, C. Como a Zarta não contou, Eu não sei. então você vai receber essa moeda. Ah, é.